Olá pessoal, boa tarde. A nossa aula de hoje é sobre superfície e estrutura da Terra. Para poder eu dar prosseguimento, eu vou tentar resumir bem para a aula não ficar muito grande, o vídeo não ficar muito grande, beleza? Vamos lá. Vou começar a falar para vocês um pouco sobre a superfície terrestre. A superfície terrestre, ela corresponde à porção mais externa da crosta terrestre. Ela é o lugar onde o ser humano habita e manifesta suas atividades. A sua porção continental, quer dizer, a sua localização acima do nível dos oceanos, é chamada de terras imersas. E sua porção oceânica é chamada de terras imersas, que ocupam 71% de toda a sua área. Ao contrário do que muitos pensam, a ciência que estuda a superfície terrestre não é a geografia. Na verdade, essa é apenas uma entre as diversas áreas do conhecimento que procuram compreender essa dimensão da Terra, cada uma com sua respectiva abordagem. Entre várias abordagens sobre a superfície da Terra, a gente tem várias concepções científicas, seja para a representação em mapas, que é a cartografia, seja para a sua composição molecular, que seria a química, seja para o estudo dos seres vivos que nela se manifestam, que seria a biologia, ou até para compreender a sua estrutura e transformação pelas atividades humanas, que é a geografia, dentre várias outras possibilidades. A superfície terrestre ela é resultante da interposição entre três camadas: a litosfera, que é a porção sólida, a atmosfera, que é a porção gasosa, e a hidrosfera, que é a porção líquida. Juntas, essas camadas permitem a existência de uma quarta expressão sobre a camada superficial da Terra, a biosfera, onde se manifesta a vida. Como vocês estão vendo no esquema aí na imagem, essas são as esferas ou subsistemas do planeta. Como vocês podem ver, aí está mostrando exatamente como seria, né? A gente tem o ar, que seria a atmosfera, a gente tem a litosfera representando o solo, a gente tem a hidrosfera representando a água, né? E a gente tem a biosfera representando a vida. Compreender a composição, bem como os processos de formação e transformação da superfície terrestre, é de extrema importância para as atividades humanas, porque o seu conhecimento influencia ações de planejamento e reconstrução de espaços geográficos vegetais, animais e outras manifestações externas. Os seres humanos ocupam apenas uma parte da Terra, a superfície, porque o centro do planeta, as altas camadas atmosféricas e o fundo do mar não lhe oferecem condições de vida adequadas. Nessa outra imagem também mostra perfeitamente como seriam essas esferas da Terra. Tá ok? Primeiro nós vemos com a litosfera, também chamada de crosta terrestre. A litosfera ela é a camada superficial, sólida do nosso planeta, sendo composta pelas rochas, pelo solo e pelas formas de relevo. É nela que nós habitamos, construímos nossas sociedades, cultivamos nossos alimentos e realizamos nossas práticas econômicas. Agora a gente vem com a hidrosfera, que é a camada de água da Terra. Ela é composta pelos rios, pelos lagos, pelos oceanos e mares, além da umidade presente que também influencia o clima. A existência de água no nosso planeta é de vital importância para a manutenção da vida. Agora a gente vem com a atmosfera. É a camada de ar que envolve o nosso planeta. Ela é composta por gases, com destaque para o oxigênio, o nitrogênio e outros. E também é a camada responsável pela proteção do planeta, bem como pelas transformações climáticas. E agora a gente vem com a biosfera, que é a camada da vida. Ela envolve todos os seres que habitam o nosso planeta, o que inclui, obviamente, os seres humanos. A biosfera só pode existir a partir da combinação das demais esferas acima mencionadas. A Terra está em constante equilíbrio com suas esferas. Assim é possível que o planeta seja habitado por seres vivos. Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura da Terra. De forma simples, costuma-se dividir a estrutura da Terra em três partes:
ou camadas, que são elas a crosta terrestre, o manto e o núcleo. O sistema terrestre ele é formado pela litosfera, pela atmosfera, pela biosfera e hidrosfera. A estrutura interna da Terra, que apresenta a litosfera, que seria o solo, como parte superficial, ela é dividida basicamente nessas três camadas. As camadas crosta, manto e núcleo formam a estrutura interna da Terra. A crosta terrestre é um planeta terroso. A superfície dessa massa sólida recebe o nome de crosta, composta por rígidos blocos denominados placas tectônicas. Sua espessura não é regular, pode variar de 0 a 40 km entre continentes e oceanos. É a região entre a crosta terrestre e a próxima camada, que é o manto. O manto é uma das camadas da parte sólida da Terra. Começa 30 km após a litosfera e atinge até 2,9 mil km. A temperatura no manto chega a 2.000 graus Celsius e por isso os metais e rochas que o compõem permanecem em estado líquido em um fenômeno denominado magma. O núcleo é a região de maior concentração de calor, chegando a 6.000 graus Celsius. Essa camada é composta por 80% de ferro e os demais 20% por chumbo, urânio e potássio. O núcleo é dividido com núcleo interno e núcleo externo. No núcleo externo, os elementos ainda estão em estado líquido, como o ferro, em consistência semelhante à água. Já no núcleo interno, os materiais permanecem em estado sólido por sofrer a influência do campo gravitacional. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre as placas tectônicas, que interagem à litosfera. O que é mesmo litosfera? Litosfera é a parte sólida da Terra, é onde a gente constrói as nossas casas. Elas são divididas em placas oceânicas e placas continentais. Essas placas permanecem em movimento constante sobre o magma. A movimentação é responsável por abalos sísmicos, que seriam terremotos e vulcões. Abalos sísmicos correspondem a terremotos ou tremores de terra. É um fenômeno natural que faz com que a superfície terrestre trema. Para sua ocorrência são necessários vários fatores determinantes. Os agentes que provocam terremotos se desenvolvem no interior da Terra. Podem ser a partir de movimentos de placas tectônicas ou tectonismo e por atividade vulcânica ou vulcanismo. Ambos acumulam uma grande quantidade de energia que, para ser liberada, é expelida pelas fendas das rochas e aberturas de vulcões. Essa liberação é o terremoto propriamente dito. Anualmente ocorre uma grande incidência de abalos sísmicos ao longo da crosta terrestre e seu interior que oscilam em relação à intensidade. Apesar da ocorrência de milhares de tremores no mundo, somente uma restrita parcela é percebida pelas pessoas. Diante da diversidade da intensidade, as consequências também variam, pois podem ocasionar desde um desconforto até a destruição total ou parcial de uma cidade, deixando milhares de pessoas desabrigadas, pois muitas vezes as casas ficam condenadas pela defesa civil. Vulcão é uma estrutura geológica em que ocorre o fenômeno natural responsável pelo lançamento de material magmático, cinzas e gases oriundos do interior da Terra para a superfície. O vulcanismo é a atividade pela qual material magmático, sólido, líquido ou gasoso, atinge a superfície terrestre por meio de fendas abertas em rochas pouco resistentes da crosta terrestre. As áreas de maior instabilidade, que coincidem com as bordas das placas tectônicas, são as de maior intensidade sísmica. Elas constituem o conhecido Círculo de Fogo do Pacífico, onde 80% dos vulcões formam um alinhamento que vai da Cordilheira dos Andes às Filipinas, passando pela crosta oeste da América do Norte e pelo Japão. Bom, pessoal, é isso. Eu tentei resumir aqui. Lógico que não tem como falar muita coisa, porque senão a aula vai ficar muito grande. Mas aqui eu deixo uma atividade para vocês, certo? Que é do livro. Vocês respondam no caderno, façam somente a resposta.
Aqui tá o exercício, eu vou também colocar uma foto desse exercício aqui no grupo, tá bom? E qualquer dúvida, só falar comigo, beleza? Obrigada e até mais.